Queria que minha camiseta aparecesse, ó. Vou gravar assim, ó. Beleza, pessoal? Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Metal. E hoje retomamos o nosso quadro de resenhas. Se você estava com saudade, ele voltou. E voltou em grande estilo com a resenha do Scorpions. Estamos aqui eu e o meu brother Didio Vieira. E daqui a pouco você vai saber tudo sobre esse álbum. Fica aí. Antes de entrarmos na resenha de Rock Believers, 19º trabalho de estúdio dos alemães do Scorpions, vamos passar os nossos recadinhos básicos. O primeiro deles, você já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. O segundo recadinho, acessa o nosso site www.mundometalbr.com. Lá você vai ter acesso a resenhas, matérias, artigos, quadros, tudo que você imagina sobre rock e metal está lá no nosso site. Nosso terceiro recado é que na descrição desse vídeo estão todos os nossos links oficiais. Você vai aqui na descrição, você entra em cada um deles, segue a gente em cada uma das redes sociais e abaixo dos nossos links oficiais estão os links dos nossos parceiros. Também vai lá, se inscreve no canal de todo mundo que tá bem legal o conteúdo dos caras. E o nosso último recadinho é a nossa nova página do Facebook. A página antiga vai ser retirada do ar e você consegue encontrar a nossa nova página através do @mundometaloficial. Também está aqui na descrição. Vai lá e segue a gente lá no Facebook, beleza? Então é isso, Didio. Didio, Scorpions, Rock Believer, 19º trabalho da discografia dos alemães, sucessor do mediano Return to Forever. Quais são as referências, as primeiras análises que a gente pode trazer sobre esse disco? Bom, finalmente nós temos aí uma promessa cumprida, né? Porque aquela história do nós vamos fazer um álbum que vai trazer ali elementos, né, dos primórdios e papapá, aquela coisa toda, e isso não estava acontecendo, né? E eu particularmente esperei muito por esses discos aí, que não aconteceram, não vieram até agora. Né? A partir dos anos 2000, a gente teve o lançamento do Unbreakable, 2004, e o Manatee Hour 1, 2007, e Sting of the Tail, 2010, e Return to Forever, de 2015. Esses 4 discos... Cara, eu acho assim, definitivamente não são discos ruins, isso é fato. Porém, o Scorpions, eles estavam numa pegada de mandar muitas baladas em um único disco. Então, quando você pega, por exemplo, um disco que tem 10 faixas, cara, mas você tem 4 baladas, eu acho muita coisa. E, finalmente, esse novo disco acontece o quê? O oposto. Nós temos músicas mais diretas, mais voltada ao classic, ao hard rock e, pasme, 2 baladinhas. E só complementando o que você falou sobre as baladas, eu nem vejo tanto problema em você ter ali 3, 4 baladas, mas desde que elas sejam boas, né? E sim, nesses álbuns anteriores não era uma coisa, não era um padrão Scorpions, né? Exato, a gente está acostumado, quando a gente fala de balada do Scorpions, a gente está acostumado com baladas lindíssimas, né? A carreira deles mostra isso, tem diversas baladas muito boas. Então, se não vem uma balada muito boa, a gente estranha. Parece água, né? Mas não é. Não? É o quê? Tô tomando cachaça, velho. Só me faltava essa, viu? As minhas referências que eu fiz a esse álbum, não sei se você concorda comigo, mas eu achei que eles foram buscar a sonoridade em discos como Blackout, Love at First Sting, Savage Amusement e Crazy World. E se você for analisar bem a fundo mesmo, você encontra até algumas coisas do Love Drive e do Animal Magnetism. Eu concordo plenamente. Eles pegaram ali exatamente a nata dos discos tops, né? Principalmente o Blackout e o Love at First Sting. E, cara, e o resultado, eu acho que, para mim, pelo menos, tá mais do que satisfatório, assim. Foi bem satisfatório ver o Scorpions
lançando um disco que há muito eles não lançavam. O produtor desse álbum é o Hans Martin Buff. Foi um trabalho desse produtor em conjunto com a banda. Então, quer dizer, os integrantes do Scorpions participaram da produção. E antes do lançamento desse disco, eu vi algumas entrevistas, tanto do Klaus Meine quanto do Matthias Jabs, falando que era uma produção que tentava buscar mais ou menos um clima de ao vivo. Inclusive, eles tocaram as músicas no estúdio ao vivo. Não teve aquele lance da gravação do o vocalista grava as suas partes de vocal, o guitarrista vai lá e grava as partes de guitarra. Não, foram os caras tocando no estúdio junto com o produtor. Eu acho que isso favoreceu bastante a sonoridade mais crua, mais direta do disco, não, Didi? Sim, sim, dá para perceber isso. O disco ele é bem direto. E agora tem o lance também do tempo, né? Do tempo que o disco ficou aí para ser gravado. Então isso eu acho que ajudou na concepção das ideias. E se eles queriam fazer um disco com essa pegada de shows ao vivo, né? Das apresentações ao vivo ali, que aliás ver o show do Scorpions é sempre muito bom. Eu acho que eles fizeram isso sim, Fábio. E chegou a hora da gente falar dele. Mikkey D, o cara das baquetas, um cara que dispensa apresentações, baterista de King Diamond, Motorhead, e que ele já dá um punch a mais para a banda ao vivo, e tava todo mundo esperando o que ele ia fazer no estúdio. Curtiu, Didi? Sim, sim. E aí eu já vou atropelando aqui dizendo o seguinte, eu ouvi algumas críticas de fãs dizendo, não, mas eu achei que o disco estivesse um pouco mais pesado, afinal de contas, eles trouxeram o Mikkey D não tocou tanto quanto ele deveria ter tocado. Horas, peraí, nós até falamos disso, né, eu e você. O Mikkey D, ele entrou numa empresa que já está lá formada, montada ali, que está mandando muito bem. Então, o cara, ele é contratado para fazer um trabalho, e ele fez o papel dele muito bem como baterista. Ele não ia trazer a sonoridade do Motorhead para o Scorpions. Então, se alguém não esperou teria isso sentido. daí, não teria sentido, exatamente. Não tem sentido, né? Então, eu acho que tem que avaliar o trabalho do Mikkey D da seguinte forma. Foi uma boa escolha para o Scorpions? Afinal de contas, o James Kotak toca muito, né, cara? E sim, a pergunta é essa. O resultado final, valeu? Foi bom ter escolhido o Mikkey D? Claro que sim, com certeza. Foi uma excelente escolha e ele fez muito bem o papel dele, e digo que ele trouxe, sim, um pouco de peso ali a algumas composições. Eu digo mais, ao vivo ele traz muito peso, no estúdio não teria o menor sentido da banda modelar a sonoridade para um cara novo que está chegando, não. Banda nenhuma faz isso, muito difícil isso acontecer, mas esse disco, ele tem mais músicas porradas do que os outros todos, desde o do Unbreakable. Inclusive, ele fez ali a estreia dele em 2016. Né? Esse é o primeiro disco onde literalmente ele participa ali ativamente das composições. Eu acho que já foi um bom cartão de visita. O que os próximos discos dirão mais coisas, mas por enquanto eu acho que está convincente. E um adendo. Perfeito. Um adendo. Você vinha de 4 álbuns que prometia uma volta às raízes, músicas com mais punch e não entregavam, e no primeiro álbum com ele, entrega. Um outro tópico que eu acho bem legal da gente mencionar aqui é a performance do Klaus Meine, porque eu não sei você, mas eu tinha ficado assim bem chateado quando eu vi a apresentação deles no Rock in Rio aqui, no último Rock in Rio. Eu achei que ele estava bem abaixo do que é o Klaus Meine, parado no palco, com a voz ali bem fraquinha em alguns momentos. E eu lembro que eu assisti o show e fiquei com uma impressão muito ruim, assim, porque o Scorpions ao vivo sempre foi aquela pegada, aquela energia, aquele lance, né? E eu fiquei, assim, chateado de ver aquilo. E o Klaus Meine entrega uma performance muito digna, né? E ainda mais a gente sabendo que as músicas foram gravadas ao vivo, tem muitas músicas ali que ele sobe o tom, e eu andei assistindo também alguns shows mais recentes da banda e vi que a performance está muito melhor do que daquele Rock in Rio. Eu assisti, acho que o Scorpions umas 3, 4 vezes. Eu acho que eu vi a banda umas 4 vezes ao vivo, e em todas
eles foram excelentes, né? Bom, eu sou meio suspeito para falar, porque o Klaus Meine é um dos meus vocalistas prediletos, e quando você tem os vocalistas prediletos, você não consegue enxergar alguns, né, alguns defeitos, vamos dizer assim. Mas aquele show, de fato, me deixou com o pé atrás. E eu vi, aqui em São Paulo, o show que teve Scorpions, Whitesnake, Halloween e Europe, isso. E, cara, ali eu já vi que estava bem diferente do que eu vi lá no Rio de Janeiro, pela televisão. Estranho isso, né? Porque alguns vocalistas, principalmente esses caras mais antigos, de vez em quando, me parece que dá um apagão. Eu assisti o primeiro show do Judas agora, no retorno, em vídeo, e achei que o Halford estava muito abaixo da turnê do Firepower que a gente assistiu ao vivo aqui em São Paulo. Sim, e foi. Aí, no quarto show da turnê, agora, já tem as filmagens também, e eu já achei que ele já tá naquele mesmo nível. Então, assim, foram 2, 3 shows pro cara aquecer e já tá tinindo de novo. Sim, Acontece. talvez seja isso, né, cara? Acho que em algum momento ali, acho que é normal, né, Fábio? Você ter essas falhas aí, mas, por um outro lado também, a gente entende que o fator idade não tem como fugir. Pesa um pouquinho também. Pesa um pouquinho, né? E é muito diferente. A gente sempre vai querer que a banda faça ao vivo o que ela faz em estúdio. E não, cara, porque o estúdio, o cara vai lá, grava uma música hoje, grava uma outra daqui a 2 semanas, ou daqui a um mês. Ao vivo ali é um atrás do outro, cara, uma música atrás da outra, e de várias épocas diferentes. Imagina o Klaus Meine com um timbre de voz em 70, em 80, em 90, em 2000, 2010 e 2020, né? Então você pega ali essas fases aí, você vai ver que todas as músicas têm tons lá em cima, e, cara, é difícil, cara, com prestes a fazer 74 anos, atingir a voz, o mesmo tom quando ele tinha ali 20 e poucos anos, 30 anos. É difícil. Cara, quero até pegar um gancho nesse seu comentário, porque você mencionou ali, você foi meio cirúrgico. A gente tá falando de um cara que gravou disco nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, 2000, 2010, 2020. Cara, quantos anos foram? Não. Então eu acho, isso é opinião pessoal minha, eu acho até que quando a gente vai fazer uma crítica sobre uma banda dessa, a gente tem que ter um cuidado, porque não são meninos, entendeu? E nesse caso, você tem uma banda que tem muita estrada e que lançou um disco de volta às raízes. Então, Sim. assim, isso é muito difícil de acontecer. Por exemplo, o Deep Purple não conseguiria fazer um disco de volta às raízes. Você tem muitas bandas veteranas que não conseguiriam. O Whitesnake, né, cara, não consegue. E o Scorpions entregou. Sim, sim. Então, é uma coisa a se pensar. Cachaceiro! Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Eu separei aqui mais um tópico antes de a gente entrar nas faixas propriamente ditas, que foi a montagem do tracklist. Nós estamos falando de um disco tão bacana que ele já começa nas 3 primeiras faixas ali. Então, quando você tem uma trinca, cara, assim, de cara, já te conquista, o que vier depois, cara, é lucro, né? Então, eu acho que Sobre esse tracklist, eu vou até colocar como eu imaginei ele, e aí a gente já inicia você falando dessa trinca, porque eu dividi ele em partes. A trinca inicial, que causa um impacto, né? Aí você tem os singles, depois você tem mais uma trinca de impacto, e depois no final você tem as baladas e as faixas bônus. 5 partes. Então vamos começar a falar pela primeira parte, que é essa trinca totalmente 100% hard rock, que começa com Gas in the Tank, Roots in My Boots e Knockin' Dead. Cara, pra quem é fã do Scorpions da fase hard, não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Dizer que isso daí não é hard rock oitentista, cara, é uma heresia. Inclusive, fazendo as comparações, nós temos ali, de cara, você já tem uma música que lembra Can't Live Without You, do Blackout, que é a Gas in the Tank. Então, assim, se isso não é hard rock, eu te pergunto, o que é hard rock? Né? Porque, para os meus ouvidos, pelo menos, você pega a Gas in the Tank, Roots in My Boots, você tem ali 2 referências musicais, apesar de trazerem riffs parecidos, mas melodias totalmente diferentes. Em seguida, você tem a Knockin' Dead, que lembra a Don't Believe Her,
do Crazy World. Então você já tem ali um pulo para os anos 90 e, na minha opinião, o melhor disco dos Scorpions da fase anos 90. Então, cara, se isso não é hard rock, me diz o que é hard rock. É isso aí. Uma coisa que eu achei muito bacana nessa trinca inicial é que são 3 músicas que não haviam sido divulgadas ainda. Geralmente a banda ela lança os singles, e geralmente esses singles eles estão ali no início do track, né? E para quê? Porque você já ouviu, você já conhece, então você tem uma familiaridade quando você vai fazer a audição. E eles colocaram 3 músicas diferentes, mas 3 músicas com muita pegada. Sim. E aí, quando passa essas 3 músicas, você já tá gostando do álbum. Aí entra os singles que você já conhece, né? Que no caso é a Rock Believer, a Shining of Your Soul e a Seventh Sun. De novo, vamos às comparações, né? Eu gosto de traçar esses paralelos e ouvir esse disco me fez ouvir toda a discografia do Scorpions, cara, por incrível que pareça. E a Rock Believer, ela traz um quê daquela fase Face the Heat e Pure Instinct. Em seguida, você tem Shining of Your Soul, que lembra o In Trance. Inclusive, eu vejo também uma similaridade com a faixa Is There Anybody There? Que eu acho que o Scorpions tem essa coisa de gravar Aquela uma música pegadinha do reggae. Isso, meio reggae, aquela coisa toda, né, cara? E no final das contas, eles conseguem gravar músicas esquisitas, mas que caem no nosso gosto. E aí, fazendo mais um comparativo, você tem a Seventh Sun. Cara, tem tudo ali, os riffs de guitarras da China White. Você pegar as duas ali, você vai perceber que elas têm exatamente os mesmos riffs. E só explicando para vocês, a gente está fazendo esses paralelos, mas isso não quer dizer que as músicas são cópias, tá? Sim, sim. Simplesmente a gente ouviu o álbum, a gente buscou referências na própria discografia da banda, porque a gente sentiu que a banda fez essas referências conforme as músicas vão passando e você vai ouvindo as músicas. Então a gente está simplesmente dando um comparativo para você entender que o disco viaja por toda a discografia, principalmente alguns álbuns que são álbuns-chave na discografia do Scorpions. E aí, partindo para a parte 3 do álbum, a gente teve a trinca inicial 100% hard, a parte com os 3 singles que já haviam sido lançados, e aí você tem mais uma trinca 100% hard rock, que é a Hot and Cold, a When I Lay My Bones to Rest, e a Peacemaker, que foi o único single que não ficou ali junto ali no tracklist, ele aparece como a 9ª faixa. E de novo, você chama o fã da fase hard rock e fala, cara, ouve isso e me diz, o que é isso aqui? Puro hard rock, não tem como, né? E eles pegaram aquela veia do hard que eles fizeram tão bem lá atrás e eles simplesmente trouxeram para um disco novo que, certamente, cara, a intenção aí foi agradar os dois públicos, né? O público, os tiozões, né? Com 40, 50... né? E a galerinha nova ali que pegou os anos 90. E você tem isso aqui. A Hot and Cold, ela lembra muito, em alguns momentos ali, a sonoridade do Sting and the Tail, que já é o disco de 2010. Mas aí eles voltam com mais 2 faixas totalmente hard. E, cara, de novo, não tem muito o que dizer. Até aqui nós temos 9 faixas, de novo, perfeitas. Simples. E é interessante na montagem desse tracklist que você vai ouvir um álbum do Scorpions, você espera o quê? As baladas. Sim. Aí você chega na faixa 9 e você tá perguntando, porra, cadê as baladas? Não tem? E aí vem, né? Aí vem a Call of the Wild, que é aquela power ballad que você mencionou. E depois você tem a When You Know Where You Come From, que agora ganhou um videoclipe também. E é uma balada lindíssima. Essa sim faz total jus àquelas baladas bonitas que o Scorpions, famosas, que fez a banda ficar conhecida. Aí o disco, ele encerra essa parte do... O tracklist normal, né? A gente pode dizer. Porque sim, depois tem mais bônus, faixas bônus. A gente vai falar delas também. Call of the Wild, ela já traz ali um meio termo entre o Unbreakable e o Humanity Hour One. E aí entra o retrospecto, né? Porque você chegou ali na penúltima faixa e você tem anos 70, 80, finalzinho dos anos 70 ali, 80, 90 e 2000. Então é exatamente aí onde a gente fala que eles fizeram um retrospecto em todos os discos.
né? Pegar essas faixas que nós falamos até aqui. Eu vou parecer meio exagerado aqui, mas eu vou dizer para você que os discos anteriores, o pós Crazy World, eu não curti as baladinhas. Eram legais, eram bacanas, você ouvia ali e tal. E depois eles lançaram ali alguns singles também. Antes do disco novo, lançaram 2 baladinhas bem bacanas também. Mas, cara, essa última deles, que é a When You Know Where You Come From, eu achei, assim, além de trazer uma melodia muito bonita nos moldes do Scorpions, ainda tem uma letra, assim, maravilhosa, né, cara? Então, não precisa ser um conhecedor de inglês, mas se você conhecer um pouquinho, você vai ver que essa letra é simplesmente, assim, muito forte, e ela tem aquele lado romântico, meloso, né, que o Scorpions fez lá com Still Loving You, Send Me an Angel, You and I. Então é isso, cara, é uma balada com os moldes ali do Scorpions que a gente já espera, e não tem como você não gostar de uma faixa como essa. Gente, eu não bebo, tá? Aham. Cara, eu concordo. Eu gosto de algumas outras depois, mas essa balada é muito bonita mesmo. Só que aí acontece o seguinte: a gente queria o Scorpions voltando às raízes e tal, mas, poxa, acho que todo fã do Scorpions, principalmente aqueles mais antigos, queria ver alguma coisa mais voltada ali para aquela época, né, setenteira, né, com aqueles primeiros álbuns, ainda com o Oli John Roth na banda, e aí vem o CD bônus, cara, com 4 músicas, que é praticamente um ode aos anos 70, né? A gente tá falando aí de Shoot for Your Heart. Essa música é excepcional, cara. Aí tem também a When Tomorrow Comes, Unleash the Beast e a Crossing Borders. As 4 músicas eu achei que tem uma pegada 70 absurda, e aí completa com chave de ouro o lance de fazer a retrospectiva de toda a carreira, inclusive dos anos 70. A Shoot for Your Heart é uma música que eu ouvi e me lembrei do Tokyo Tapes, cara. E eu não sei se isso aqui foi uma espécie de homenagem ao John Roth, não sei, não dá para dizer, não dá pra gente classificar isso, mas deveria ser. O que me chamou a atenção foi exatamente isso, os caras trazerem para 2022 uma sonoridade feita nos anos 70, cara, e que ali casou perfeitamente com o momento atual e principalmente com a voz atual do Klaus Meine. E se a banda quiser lançar um próximo disco aí direcionado só aos anos 70, eu vou amar isso aí, cara, na boa. Porra. E esse é o Rock Believer. Como todos os álbuns de bandas, grandes bandas mainstream, você vai ter ali pessoas que ouviram e não gostaram tanto, e você vai ter aquelas pessoas que amaram. A gente procura fazer uma análise tanto que abrange o nosso gosto pessoal, como também uma análise um pouco mais técnica, buscando referências, olhando produção, olhando timbragem, olhando construção, criatividade. A gente procura fazer uma amálgama para apresentar essa resenha para vocês. E na nossa concepção, é um disco, sim, que vale a pena ser ouvido. Bom, antes de eu dar o veredito final, eu vou pedir a sua nota, e até teve uma cobrança, um comentário que foi feito na nossa live Papo de Boteco pela Luísa, que ela te questionou se você gostou tanto do disco porque você deu nota 9, né? Então, assim, dá a sua nota, mas diz se você mantém o 9, se você vai mudar, e explica para ela por quê. Então, eu tomo as tuas palavras emprestadas e digo que, para nós, o Scorpions gravou-se um disco excelente, um disco onde eles fizeram é como se eles tivessem ouvido todos os discos deles para depois fazer ali, enfim, montar a tracklist do Rock Believer. Então, para mim, é um disco que valeu muito a pena esperar. O resultado final me deixou bem satisfeito, né? Eu, enfim, ouvi um disco que eu queria ouvir do Scorpions, como há muito não fazia, e vou aproveitar aqui, já no meio de todos esses elogios, e explicar para a Luísa o porquê, Luísa, que eu não dei a nota 10. Você não tem como dar 10 para um disco, né, sendo que aí fica aquela coisa, né? Não, os caras chegaram na perfeição. Não, é um disco bom,
mas não é um disco perfeito do Scorpions. É um disco excelente, mas está longe de ser o melhor disco da carreira do Scorpions. Então, se fosse realmente o melhor disco da carreira do Scorpions, ele merecia um 10. Ele não é. Ele é um disco que faz jus, né? Mas ele não é um disco para você dizer assim, cara, esse é o melhor disco da carreira e o melhor disco do ano. Não dá para dizer isso ainda. Então, eu permaneço com a minha nota 9. E Luísa, foi por isso que eu dei a nota 9. E outra coisa, né? Senão os caras vão, de repente, os caras leem a minha resenha lá, estamos bem? Não, dá 9 para eles fazerem algo melhor. É isso. Eu vou no 9 também. Eu vou concordar com você. Eu acho que é um disco excelente, um disco que merece essa nota e um disco que traz o Scorpions de volta, vamos dizer assim, com relevância, não apenas de ter um nome grande, de ser uma banda mainstream, mas com relevância musical. Isso me deixou profundamente irritado. Vou até tomar uma água para não... Então é um disco que faz toda essa viagem que a gente já mencionou durante toda a resenha e faz com qualidade. Então, nota 9. E aí, o nosso veredito, Didio, que é um disco que finalmente cumpriu a promessa de apresentar uma volta às raízes e certamente é um disco que a gente indica. E sem dúvida nenhuma, um disco que merece várias audições e para mim, até o momento, um dos melhores discos lançados, não estou falando só de hard rock, mas para mim, até o momento, é indiscutivelmente um dos melhores discos lançados em 2022. É isso, galera. Essa foi a nossa análise de Rock Believer, 19º trabalho de estúdio dos alemães do Scorpions. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí e fala pra gente qual o lançamento que vocês querem ver resenhado aqui. E comentem o que vocês acharam da nossa análise, beleza? Até a próxima. Valeu! É isso aí.